E ao meu lado, o pastor Clóvis Cabalau vai conversar com a gente hoje no quadro A Luz da Bíblia sobre um tema que envolve principalmente os jovens, a masturbação. E eu já começo, pastor, fazendo aquela pergunta: de acordo com a Bíblia, masturbação é pecado ou não é? Olha aqui, Alcideia, eu vou te responder assim. Um jovem, uma vez, chegou para mim e falou: pastor, se masturbar é pecado? E ele veio meio constrangidão, né? Se masturbar é pecado? Eu respondi: meu filho, se masturbar não é pecado. E ele abriu um sorrisão de orelha a orelha, né? Ficou feliz da vida. Só que eu falei assim, reticências. Não é pecado. A masturbação não é pecado. Porém, se você se masturbar pensando no poste da sua rua, ou se você estiver pensando na Torre Eiffel, ou no seu pensamento durante o seu ato. O que é impossível, né, pastor? Quem vai se masturbar pensando em um poste? Então é o que eu disse para ele: olha, o problema, filho, da masturbação não está nas suas mãos, e sim na sua motivação. O problema da masturbação está no pensamento. Então, à luz da Bíblia, nós entendemos que você pode pecar em pensamento. Pode pecar em pensamento, pastor? Como é? Pode. Uma referência que eu gosto de usar nesse caso está em Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus dá um exemplo dizendo assim: olha, se você, é mais ou menos assim o trecho, se você olhar para uma mulher com pensamentos negativos, ou com pensamentos cobiçosos, maldosos, maliciosos, você já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, você consumou um pecado no seu pensamento. Então, nesse caso, a gente poderia dizer que a masturbação ela é motivada por uma mente contaminada, por pensamentos, vamos dizer, libidinosos? Eu não gosto de dizer contaminado, porque o jovem, ele pensa coisas. O ser humano, ele tem necessidades carnais. A questão é você usar do Espírito Santo que habita em você, isso para aqueles que creem no Espírito Santo, na Bíblia, para você exercitar o domínio próprio. Porque, olha, evidentemente você pode pensar assim: mas que mal pode fazer o meu pensamento? Que mal pode fazer eu pensar em alguma coisa e pensar numa mulher? Bom, a Bíblia me ensina que eu não devo cobiçar a mulher do próximo. O apóstolo Paulo me ensina em em Filipenses 4:8, que o meu pensamento deve ser direcionado para tudo que é puro, para tudo que é honesto, para tudo que é de boa fama, para tudo que é de boa moral, de virtude. Então, se o meu pensamento foge disso, eu de alguma forma desagrado a Deus. 1 Coríntios 10:31 diz que tudo que eu faço, eu preciso fazer para a glória de Deus, inclui o que eu penso. Então, eu não gosto de dizer que seja um pensamento maldoso, porque o pensamento é muito rápido, muito mais rápido do que a fala, mas e sim o controle desse pensamento, para que eu não venha desagradar a Deus na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Agora, pastor, alguns psicólogos, alguns especialistas até recomendam, que os jovens façam isso, pratiquem a masturbação. E isso é um contraste, vamos dizer assim, com aquilo que a igreja orienta? O contraste está na forma de abordar. Os estudiosos vão falar de uma forma científica, orgânica. Você diz assim: a masturbação é bom para a insônia, por exemplo. Alguns falam isso, que o homem que tem dificuldade, ou a mulher, e de repente se masturba, vai ter um sono melhor. Ok, nós estamos falando cientificamente, nós estamos falando organicamente. Acontece que quando nós entramos na seara bíblica, nós estamos falando espiritualmente. E é nesse ponto que é um contraste. Eu posso recomendar fisicamente, porém, eu como pastor, a Bíblia como o compêndio, como o manual de conduta do cristão, ele vai dizer que espiritualmente isso não vai ser bom para você. Você está contaminando o seu corpo, você pode estar comprometendo, por exemplo, o seu casamento, você pode estar comprometendo a sua conduta moral de alguma forma. Então há um risco nisso. É legal a gente não tratar com os jovens como um tabu, como uma coisa cruel, como uma coisa absurda, mas tratar com inteligência, tentando orientar para que ele pense, para que ele reflita e, primeiro, para que ele entenda que ele pode ter uma vida tranquila, saudável, sem precisar usar da masturbação. Pastor, a masturbação para muitos é uma satisfação da carne, né? Por isso é que ela é pecado? Eu vou insistir nesse assunto com você, que é para a gente esclarecer o que realmente se a gente falasse de uma forma direta,
É por aí, porque a Bíblia diz que eu não devo cumprir a concupiscência da minha carne, ou seja, a Bíblia também nos ensina que o espírito, ele milita contra a carne contra o espírito. Então nós, seres humanos, vivemos essa guerra, né, de alimentar mais a carne ou alimentar mais o espírito. Digamos que a masturbação passa a ser, digamos que uma sementinha para a carne, um alimento que eu dou, e esse alimento pode ser diário, pode ser até um vício. E realmente me complica por aí. Tá aí, foi bom você ter abordado, porque tem esse aspecto, sim. Então, eu alimentando a minha carne, digamos que eu flerto com o pecado e vou cair.